Olá, queridos. Eu sou o pastor Lucas Pina, da Coco Presbyterian Church. Eu sou pastor aqui na Flórida, numa igreja americana, totalmente americana, então a gente fala só inglês aqui. E eu e a minha esposa somos os únicos brasileiros aqui nessa igreja. E nós estamos aqui desde 2014, então já faz um bom tempo. E nessa área aqui especificamente nós não temos muitos brasileiros, temos aqui perto, né? Mas aqui em Coco a gente não tem muitos brasileiros. Então nós não temos um ministério de língua portuguesa. O nosso ministério de língua portuguesa é esse aqui, através da internet, e o Pingo de Prosa que eu lanço todo dia, toda semana, todo dia, de segunda a sexta, no horário do almoço. Então esse é o nosso ministério. Esse culto aqui começou por causa do Covid, né? O Covid trouxe muita coisa ruim, mas trouxe muita coisa boa, forçou a gente a fazer coisa que a gente nunca pensou que ia fazer. E eu comecei esse ministério aqui porque tinha muita gente que não podia ir na igreja, ficar trancada em casa, não tinha culto, as igrejas não estavam preparadas com internet, live, aqueles negócios todos. Então eu comecei a fazer, e estou fazendo ainda, né? Não sei por quanto tempo ainda vou fazer. Mas eu faço isso e faço o Pingo de Prosa durante a semana. Então eu gostaria de incentivar você a se inscrever no nosso canal e a compartilhar esse vídeo com os teus amigos, teus familiares, pessoal lá da igreja, né? Não temos problema, não estamos roubando crente de igreja nenhuma, porque não temos. Né? Não é a nossa intenção, primeiro, e segundo, porque não temos um ministério de língua portuguesa, né? Então não há risco de você compartilhar esses vídeos com pessoas que você conhece. Então, essa pessoa essa mensagem, né, podia abençoar essa pessoa, aquela pessoa. Então ajuda a gente a expandir o nosso ministério e abençoar outras pessoas. E toda vez o que eu faço é orar por você. Eu gostaria de orar por você para que Deus te abençoe realmente, né? Vamos fazer uma oração? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pela tua presença, te agradecemos pela tua graça, tua misericórdia que se renovou nessa manhã para conosco, Senhor. E pedimos que o Senhor nos dê graça nesse dia, nos abençoe nesse momento. Abençoa as pessoas que estão nos assistindo, abençoa a saúde dessas pessoas, abençoa a família dessas pessoas, Senhor. Abençoa as finanças dessas pessoas, ó Deus, os tempos difíceis que nós estamos passando. Que o Senhor possa realmente abençoar, ajudar nas finanças, trabalho, e que o Senhor possa dar graça para as pessoas aguentarem firme esses dias difíceis que todos nós estamos passando, Senhor. Fica conosco nesse momento e abençoa a gente, é o que nós te pedimos no nome de Jesus, no nome de Jesus. Queridos, toda vez né, nesse culto aqui, eu ponho uma música, né? De vez em quando eu ponho algo totalmente novo para mim e talvez para você. E muitas vezes, a maioria das vezes, eu vou lá no baú, né, e ponho pessoas que eu conheci quando eu estava no Brasil. Eu saí do Brasil em 1990, né? Mas até então eu trabalhei com muita gente, trabalhei com Vencedores, trabalhei com Logos, trabalhei com Quarteto Vida, Banda Azul, Rebanhão, na época do Janires ainda. E tem algo que eu vou começar a gravar alguns vídeos mostrando cenas inéditas, né, do Janires, da Banda Azul, do Rebanhão, trabalhos comigo e com a MPC, né? Então aguardem, né? Aguardem. Estou pondo isso, né? Tentando produzir isso. Mas eu sempre ponho uma música para te abençoar, né, nesse culto aqui que a gente tem, que é um culto meio condensado, né? Mas a ideia é te edificar e te abençoar. Então vamos ouvir a música de hoje.
tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Faz do teu trabalho tua guerra. Quem em Cristo põe a vida não pode mais olhar para trás, pois quem ao Mestre deu a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Prega a palavra, ensina ao teu redor, mostra em tua vida, Faz as boas novas tua vida. Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Quem tem posto a mão no arado não pode olhar para trás. Quem em Cristo põe a vida não pode olhar para trás. Posto a mão no arado não pode olhar para trás. Quem em Cristo põe a vida. Eu espero que essa música tenha te abençoado. Eu estou aqui numa série que eu comecei a fazer com respeito a Davi e o gigante, né? O gigante Golias e Davi. São as 5 pedras para enfrentar o seu gigante, né? Então a gente precisa ter essas pedras. E eu estou agora na 3ª pedra, que é a pedra da criatividade. Criatividade. Precisamos ser criativos para essas situações difíceis que vão além. Eu não estou falando de coisinha simples, pequena, né? Isso aí também precisa de criatividade. Eu estou falando de coisas grandes que estão além da nossa capacidade, que é o caso do gigante com Davi, né? O gigante, Davi era um adolescente e o gigante era um guerreiro, não somente de grande estatura, forte, mas era guerreiro, treinado para matar, né? Então, e Davi decidiu enfrentá-lo, e ele usou a criatividade. Olha o texto que eu vou ler para você, que fala sobre isso. Ele está lá em Samuel, 1 Samuel capítulo 17, que é o texto, né, básico dessa história. E você, né, você lê o 16 um pouquinho para ver o contexto, né, mas o 17 é o grande texto da história, né? Davi era filho daquele efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul era já velho e adiantado em anos entre os homens.
Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e o seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, e o segundo Abinadab, e o terceiro Samar. Davi era o mais moço, só os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te, para teus irmãos, um éfa desse trigo tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos, leva-os ao comandante de 1000. Você conseguir falar com teus irmãos. E visitará teus irmãos, e ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. E Saul e eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com o guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. E chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Essa é a palavra de Deus para você nesse dia. Vamos orar a Deus? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos por essa história, com tantas lições importantes para a gente. E pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor abençoe as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, e dê graça a mim para comunicar a tua palavra e ser fiel à tua palavra. É o que nós te pedimos no nome precioso de Jesus. Amém. A terceira pedra que nós estamos vendo aqui é o caráter. Essa é a terceira pedra. É o caráter. O caráter é algo extremamente importante, né? Hoje em dia nós vimos na mensagem passada que as pessoas estão fazendo de tudo, né? Trapaceando. Parece que abriu a porta da trapaça e todo mundo acha que tem o direito de trapacear, de enganar, de fazer tudo que pode e o que não pode, quebrar as leis para avançar na sua vida financeira, na igreja, família, seja lá onde for, né? E aqui nós vemos que Davi usou o caráter. Davi era um rapaz de caráter. O primeiro aspecto do caráter que nós vemos em Davi é que ele era um trabalhador. E nós vamos falar sobre isso hoje. Ele era um trabalhador. Ele trabalhava para o pai e ele trabalhava para o rei. Saul, lembra que Saul tinha um problema do espírito, que o espírito atacava ele, e ele arrumou alguém para tocar a harpa, para fazer o espírito mal correr. E o comandante dele falou: tem um menino aí que toca a harpa, canta, e ele pode fazer isso para você. E quem que é? Chama Davi, né? Então ele chamou Davi para fazer isso. Então Davi tomava conta das ovelhas do pai, era caçula, né? Como diz o pessoal lá em Minas, rapa de tacho. Era o caçula, então ele tomava conta das ovelhas do pai e de vez em quando corria lá para ver atender ao rei Saul, tocar a harpa para ele poder ficar livre do espírito maligno. Então ficava nessa ida e vinda. Então tinha 2 trabalhos, adolescente com 2 trabalhos, né? E ainda fazia extra para o pai, né? Aqui nós vemos essa história, aqui nós vemos que o pai fala: para aí que você precisa ir lá ver os irmãos lá na fronte de batalha, porque tem 3 irmãos teus lá, e eu quero notícia deles, né? Então ele trabalhava, né? Era trabalhador, ralava, trabalho duro. Não tinha internet, não tinha carro, né, para ir para um lado e para o outro, era a pé ou um jumento, né? Era complicado ficar de noite lá com as ovelhas, sozinho, né? Então o que o trabalhador precisa? Ele é trabalhador, ele precisa pelo menos de 2 coisas que a gente sabe que Davi fazia. Primeiro, ele precisa ser confiável. O trabalhador é uma pessoa que você pode confiar.
Uma pessoa responsável. Isso é o que Davi era. Davi era uma pessoa responsável. Você poderia contar com ele para fazer o trabalho. Uma pessoa trabalhadora é uma pessoa confiável. Quando você precisa enfrentar um gigante, você tem que ter uma pessoa de confiança para fazer o serviço. Saber que a pessoa faz. Ela falou que vai, vai. Você confia. Você confia. Versículo 14 e 15 diz: Davi era o mais moço. É interessante que Samuel escreve algo interessante, que ele vai dando os detalhes do caráter de Davi. Ele era o mais moço. Só os 3 maiores seguiram Saul. Quer dizer, Saul, né, era o rei, pegou os meninos moços tudo de Israel para a guerra. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. E voltava. Confiável. Confiável. Isso é parte do caráter, queridos. Parte do caráter. Hoje em dia nós enfrentamos essa situação. Quantas pessoas você já experimentou na tua vida, a situação que você já experimentou na tua vida, de você marcar com a pessoa um trabalho, porque a pessoa vai ganhar dinheiro para fazer isso, e a pessoa não aparece, ou a pessoa chega tarde, né? Isso aí parece que o pessoal fala assim, isso é cultura. Não, não é cultura não, isso é falta de caráter, né? Falta de caráter. O trabalhador, ele tem que ser confiável. É interessante que eu vejo aqui nos Estados Unidos, né? Os trabalhadores, os brasileiros que vêm para cá, eles aprendem isso quando eles lidam com o americano. Então, quando eles lidam com o americano, eles têm uma atitude diferente. Quando eles lidam com o brasileiro, a atitude volta para o Brasil. E aí ele chega atrasado nas reuniões, chega atrasado na igreja. Aí muda tudo. Mas quando é com o americano, eles mudam. Então, não é, é cultura. Não, não é cultura, não. É falta de caráter. É falta de caráter. Eu posso confiar? Posso contar com você? Não pode botar lá. Só se acontecer alguma coisa, né? For preso, ficar doente, ter um acidente. Aí muda de figura. Aí não foi você que causou, mas acordou tarde, né? Então, o trabalhador tem que ser confiável. Você põe alguma coisa na mão daquela pessoa e a pessoa te entrega o que ela prometeu para você e ela vai fazer. Confiável. Davi era uma pessoa confiável. Ele cuidava do rebanho, ia para Saul, tocava a harpa, né? Tocava a harpa para o Saul, voltava correndo, ia cuidar das ovelhas. Aí o pai pede para ele ir lá para a guerra para ver como é que estão os irmãos. Vamos lá ver como é que estão os irmãos. Confiável, você pode confiar. Era o mais novo, ele tinha mais outros filhos para mandar. Mais velhos que Saul, que Davi. Ele podia mandar os outros filhos. Não, Davi, ele faz isso. Ele dá conta do recado. Caráter. É extremamente importante que o trabalhador tenha caráter. O trabalhador tenha caráter. Mas não é só isso. O trabalhador precisa de algo mais. De algo mais. E a gente vê nessa história aqui que Davi não era somente confiável. Davi era minucioso. Minucioso. Uma pessoa trabalhadora é uma pessoa minuciosa, detalhista. Quer dizer, ele ou ela é meticulosa, cuidadosa no que faz. Vou fazer direito, né? Vou fazer de qualquer jeito. Joga tudo dentro de um saco e vamos para frente. Não. Vou fazer direito. Davi era esse tipo de pessoa. Ele era capaz de supervisionar o rebanho, defender o rebanho, manobrar a funda. Você tem que saber fazer isso, senão você acaba se machucando. E tocar harpa. Músico. Para tocar música, fazer música com cordas, você tem que ser minucioso, detalhista, né? Uma corda, Davi criava isso, né? Como é que vai fazer? Não tinha loja de música que nem a gente tem hoje.
não tinha ninguém, não tinha aplicativo para afinar instrumento para harpa. Ele tinha que fazer dele, ele mesmo tinha que fazer isso. Ele tinha que fazer a harpa dele, ele tinha que tocar, tinha que afinar, minucioso. E tudo pelo testemunho das Escrituras que a gente tem. Tudo que ele fez bem. Tudo que ele fez bem. Quantas vezes, essa é a grande pergunta que não quer calar, quantas vezes colocamos a obra de Deus no último lugar da nossa lista? Quantas vezes? E aí não entendemos por que não podemos derrotar o nosso gigante. Aí não entendemos. Aí a gente reclama. Não sei por que isso está acontecendo comigo. Não sei por que eu perdi o emprego. Estava indo tão bem, perdi o emprego. Davi era minucioso. Olha o versículo 17 e 18 que diz: Disse Jessé a Davi, seu filho: Leva, peço-te, para teus irmãos um éfa deste trigo tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento teus irmãos. Porém esses 10 queijos leva-os comandante de 1000, e visitarás teus irmãos a ver se vão bem. E trarás uma prova de como passam. O texto anterior fala que ele ia para Saul e voltava, ele cuidava do rebanho, e agora o pai pede para ele fazer isso, e ó, esse é para os irmãos, esse é para os comandantes de 1000, e eu quero ainda notícia deles, prova que eles estão bem. Davi não tinha aplicativo lá, fazer isso, perguntar aquilo outro. Não, hoje em dia eu faço isso, né? Eu uso o reminder, né, o memo do iPhone para fazer isso. Lembra, né, faz isso, não esquece de fazer aquilo outro, não, faz aquilo. Essa é minucioso, detalhista. Vai além do que é esperado. Faz mais um pouquinho. E quando faz bem. Quando faz bem. Essa é a característica do trabalhador. Uma pessoa de caráter precisa ser uma pessoa trabalhadora. O pessoal aqui nos Estados Unidos faz muita limpeza de casa. Né? É trabalho que você não precisa muito da língua e tal, e você consegue fazer, você sabe como é que limpa uma casa. Mas a minha esposa Marta, ela fala assim que tem gente que, em vez de tirar o pó, ele simplesmente sopra. E as pessoas notam isso. Há uma diferença entre você tirar o pó com um pano meio úmido, alguma coisa assim, e a diferença de você simplesmente dar uma soprada. Ou passar um espanador por cima e tá tudo bem. Trabalhador. Provérbios diz que aquele que é bom no que faz vai para frente do rei. Aquele que é bom no que faz. Trabalhador. Você trabalha, vai trabalhar, trabalha direito. Você é confiável. As pessoas confiam em você. Você falou que vai fazer, você vai fazer. E você vai fazer o melhor que você pode. Você vai fazer o melhor que você pode. Se você tem limitações, aí é outro problema. Você tem limitações. Você tem limitação física, mental. Você não sabe fazer. Você está só querendo ajudar. É outra conversa. Mas se você falou que vai fazer, você vai fazer o melhor que você tem. E a pessoa pode confiar em você. Pode depender de você. Que você vai estar lá na hora. Que você vai trabalhar. Que você vai consertar. Que você vai fazer. Que você vai participar. Que você vai se envolver. Quando a gente recebe membros, a gente pergunta para o pessoal que está entrando na igreja.
se eles vão se envolver. E a pessoa fala, não, vamos. E quantas vezes, depois daquela cerimônia toda de receber a pessoa como membro da igreja, a pessoa só aparece de vez em quando. E toda vez que a gente pede alguma coisa para ajudar, precisamos de ajuda nisso, precisamos de ajuda naquilo, a pessoa nunca pode. Nunca pode. Pessoas não são confiáveis. E não são detalhistas, minuciosas. Não fazem a coisa direito. Faz mal feito. Aí tem que fazer de novo, então tem que chamar outra pessoa que faça direito. Então é uma situação muito complicada. E isso, querido, é parte do caráter de uma pessoa. Isso é parte de um caráter. É o caráter da pessoa. A pessoa tem que ser trabalhadora. O cristão tem que ser uma pessoa trabalhadora. O cristão tem que ser uma pessoa trabalhadora que seja confiável e que faça a coisa direito, do jeito que tem que ser feita. Nós estamos vendo muito cristão dando calote nos irmãos, né? O pessoal confia neles, porque é cristão, é irmão, irmã, e aí eles dão calote, faz a coisa mal feita, não faz direito. Você não pode confiar, não aparece para fazer o serviço. Aparecer um serviço melhor, eles pegam o outro serviço e deixam o que tinha combinado. Não está nem aí, nem para pedir desculpa, nem para avisar que não vai. Nem para avisar que não vai. E quando avisa, ainda mente. Quer dizer, aí piora mais, como diz o salmista, né? Um abismo chama outro abismo, né? Só piora a situação. Porque aí fala, oh, aconteceu isso, e faz aquela mentira, aquela desculpa esfarrapada. Caráter. A gente tem que bater nisso. O cristão, hoje em dia, a gente precisa ter esse tipo de cristão nas nossas igrejas. Cristão que tenha caráter. Cristão que seja trabalhador, confiável e minucioso. Faz direito. Senão nós vamos ter problema. O pessoal vai olhar e falar, isso é crente. Crente é assim mesmo. Eles tinha que ser o contrário. Falar, olha, chama um crente para fazer isso para você. O crente você pode confiar. O crente vai fazer direito. Chama um crente aí para fazer esse negócio para você. Tinha que ser isso. Esse tinha que ser o testemunho que a gente deveria ouvir lá fora. Chama um crente. Chama um crente para fazer isso para você, porque crente é confiável. Trabalhador, minucioso, detalhista, vai fazer direito, e você sabe que pode contar com ele, que ele vai aparecer e vai fazer o serviço. E não vai mudar preço, não vai fazer isso, não vai inventar coisa, não vai dar desculpa. O crente você pode confiar. Chama um crente aí. Esse tinha que ser o testemunho do mundo com respeito a nós. Para enfrentar os nossos gigantes, que nós precisamos de caráter. E é por isso que a gente fica apanhando. Não só dos gigantes, mas do resto, dos outros soldados também. Né? Dos outros guerreiros menores. A gente fica apanhando porque não tem caráter. Não tem caráter. Davi tinha caráter. Para enfrentar um gigante, você precisava de alguém assim. Davi era a pessoa certa. Vamos orar a Deus? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e pedimos que o teu Espírito transforme as nossas vidas, Senhor, e nos dê caráter. Abençoa cada um que está nos ouvindo. É o que nós te pedimos no nome precioso de Jesus. Amém. Queridos, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo, assistido.
Não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de compartilhar. E não se esqueça dos vídeos que a gente tem durante a semana no Pingo de Prosa, né? A gente todo dia tem uma meditação curtinha de segunda a sexta para te abençoar durante a semana, tá bom? Um grande abraço, Deus te abençoe.